Bom, boa noite aí, pessoal. Então, a primeira coisa que eu tenho que perguntar antes de começar a gravação é se todos aqui estão de acordo de ser gravado e colocado no YouTube, sem problema nenhum. Sem problema. Esse é padrão da Boa. universidade, tá? Sem Até com problemas. os alunos a gente sempre tinha que perguntar isso. É LGPD, né? É, tá? Sem problema. Então, assim, como é que vai funcionar esse curso, né? O curso tem um início, tem um meio, o fim, eu não sei onde que é. Porque o objetivo do curso, assim, é que a gente tenha, às vezes, temas que a gente fica discutindo mais do que uma aula, até. Quando o tema é muito complexo. Então, são temas que vale a pena se discutir mais do que uma aula apenas. Eu não quero deixar essas aulas muito extensas, então eu quero fazer elas, tipo, das 7 até as 8h30, para também não se estender demais essas aulas. Tá? Vou dividir em temas pré-estabelecidos já, e todos esses temas eu vou colocar do Google Class. Então lá vocês vão poder, a partir de amanhã, ver quais são os temas que vão ter sequência, tá? Se alguém tiver uma proposta de inserir um tema lá, só mandar que a gente insere, tá? Desde que eu saiba discutir sobre o tema. Eu não sei de tudo, né? Eu sei processamento de imagem de céu profundo. Se você pegar a imagem solar, é outra história. Planetária é outra história. Aí tem que chamar outras pessoas, mas isso não impede, por exemplo, de planetárias eu chamar outras pessoas que manjam muito de planetária e dar uma aula no curso. O que é legal, né? Eu sei muito pouco de planetária, tá? Fiz planetária lá no começo, mas daí, para você fazer planetária com qualidade, você tem que ter uns telescópios muito grandes, isso é muito caro. Além de ter uma montagem, o que sai mais cara a montagem do que o telescópio, na verdade, né? Subtração do contínuo a gente vai discutir também, Paulo. Fique de boa. A gente vai falar disso. Então, assim, hoje a gente vai começar por algo que é básico. E o que, que é básico? É empilhamento, tá? Ah, por que que no PixInsight existem algumas, dá para falar, algumas lendas sobre empilhamento, né? Vocês já notaram? Ah, você tem que fazer empilhamento de tal jeito, porque senão não dá certo, né? Na verdade, é por medo das pessoas quererem mudar alguns parâmetros lá dentro, tá? Mas isso realmente vai alterar tanto, assim, a forma que você está empilhando? Pode melhorar ou pode piorar. Mas é bom trabalhar com os parâmetros. Então, hoje a gente vai trabalhar com empilhamento, ok? Beleza. Então, eu vou abrir o PixInsight primeiro aqui. Eu reiniciei o computador para ele ficar rapidão. E desliguei o WhatsApp. O Ellison, o Gustavo, esse outro Gustavo, tá tudo no grupo, é? Então, Mas acho que Sim. vocês põem outro nome, né? Porque eu não reconheço esse Gustavo Ellison. não estão lá do grupo, sim. Uhum. Bom, então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu vou compartilhar toda a tela, porque às vezes dá uns pau esquisito quando você compartilha só a tela do PixInsight, tá? Estão vendo aí? Beleza. Se vocês pararem de ver, no segundo que parar de ver, avisa, tá? Senão a gente Beleza. fica falando e. Bom, então aqui está o PixInsight. Essa daqui eu acho que é a última versão. Não sei se teve uma versão nova, né? Então essa aqui é a versão 1.9, né? Ponto 3. Tá com todos os drives atualizados, né? Demora um pouquinho para. Ah, que coisa. Isso aqui sempre demora para sair daqui. Ah, que coisa. Quer ver que travou essa porcaria? Ah, tinha que dar ESC. Bom, então,
primeira coisa que a gente vai fazer é fazer um empilhamento, tá? Então, eu sempre tenho uma pasta aqui, ó, que é a pasta de empilhamento, que eu coloquei o nome de empilhamento, né? E eu tinha algumas coisas que eu empilhei aqui antes, mas eu vou deletar isso. Mas tem algumas coisas, 2.500 itens, né? Para minha pasta ficar livre ali. Eu vou empilhar poucas imagens, porque senão vai ficar algo que demora muito para fazer esse empilhamento, tá? Mas eu quero mostrar como que eu faço no geral. Então, vem do script, né? Batch process, wait batch pré-process, né? E espera abrir. Eu não sei porque desde a última atualização ele está demorando mais para abrir. Não sei se vocês notaram isso. Aqui tem demorado bastante também. Ele tem demorado bastante. Eu não sei o que fizeram com o Core, mas ele tá demorando a abrir mais do que o normal. Bom, eu só tenho como parâmetro para essa versão, então... Antes será que foi por conta daquele seletor de frames ali? Porque eu acho que foi depois disso que começou a ficar um pouco mais lento para abrir, né? Pode ser, tá? Tanto que eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para usar o seletor de frames certinho. Deixa eu ver, tem jeito querendo entrar aqui. Não, ó, você vê como tá demorando, né? Ele aparece ou não tá respondendo lá, ele tá demorando um pouquinho. Bom, enquanto isso a gente vai... Nem tanto assim. Hã? O meu demora, mas nem tanto assim. O meu tá demorando bastante, eu não sei o porquê. Mas eu tô com uma preguiça de reinstalar todo o Pixel Insight só por causa disso. Então eu clico aqui, deixo aqui, ele já abre. Demora um pouquinho, mas abre. Enquanto isso, eu posso cancelar aqui a apresentação. E eu já posso, enquanto ele está abrindo lá aquele negócio, eu já posso comentar algumas coisas. Eu pensei de fazer o curso com umas 2 avaliações. Você, porra, filho da mãe vai aplicar a prova, né? Seria mais avaliação em cima de... Eu vou colocar uma imagem para vocês, ou posso colocar a imagem em mono, vocês vão trabalhar com aquela imagem, vocês vão colocar lá no Google Class para eu analisar como é que está a imagem, o que dá para melhorar, tá? Porque senão eu não sei, não tenho feedback do que vocês estão aprendendo. Porque pensa assim, é muito bonito no papel, né? Eu vou lá e falo um monte de blá, blá, daí na hora que vocês vão fazer fica uma porcaria, né? Tá? Então, é bom vocês fazerem para ver se está funcionando com as dicas que eu estou dando, né? E pode usar as dicas. Se não estiver funcionando, fala, pô, para mim não deu boa não, cara. E daí a gente tenta descobrir por que não deu boa. Porque tem um feedback, né? Dá tempo de eu pegar. Por exemplo, hoje a gente vai lá e faz um empilhamento, tal. O empilhamento não tem nada de mágica, né? É mais para mostrar para o pessoal que está iniciando mesmo como é que faz esse empilhamento. Agora, ainda está abrindo ainda o troço. Eu não sei por que ele está fazendo isso. Agora, nos outros assuntos, aí já dá para colocar uma imagem lá para vocês trabalharem. E como eu falei, né? Vai ser colocada imagem de câmera colorida. Eu tenho a imagem da 294, minha antiga. Eu tenho imagem da 533, a colorida. Eu tenho imagem da 533 monocromática. E tenho imagem da 2600 monocromática também. Tá? Como é que faz para esticar estrelas também, né? Essa é uma coisa que o pessoal às vezes se bate um pouco, né? Você vai lá e faz só as estrelas. Você vai esticá-la, estoura. Essa estica de menos, ela fica muito pequena, fica feia no campo. Então tem um ponto para você acertar ali. Caramba, ainda tá abrindo o negócio. Falei que tá E o lento. que é esticar a estrela? Esticar a estrela, o que é? Esticar a estrela. Esticar é fazer o stretch na estrela apenas. Porque assim, eu faço uma captura separada das estrelas. Beleza. Isso é que é esticar? Isso, esticar é você colocar, deixar ela, tirar do modo linear e colocar no modo stretch já, né? Que ela você vê como é que é. Às vezes tem um bicho-papão, né? Você faz a coisa e você não sabe o nome daquela coisa que você faz. É um stretch, né? Que agora, eu sempre escutei, esticar a estrela. O que é? É uma coisa que você faz, né? Sim. Mas o stretch da estrela, é que a gente fala stretch, né? Mas stretch é esticar. Você vai pegar o histograma e vai esticar, né?
É isso que a gente está fazendo. Vamos ver se abriu esse negócio. Caramba, tá demorando isso aí. Pô, mas tem a outra estrela esticada que aí é falta de colimação, hein? Ah, não. Aí é outra coisa. Não, mas daí tem falta de Talvez colimação, né? talvez tenha ouvido falar de esticar a estrela, é isso aí, pô. Às É vezes uma tá mal outra aula que é colimado, legal de fazer aí no meio, né? Quando a gente a começar a guiagem falar ruim. de equipamentos óticos, às vezes dá para falar um pouco de equipamentos óticos. E esse negócio da estrela estar esticada ou não, a estrela tem que ser perfeita no campo. Será que precisa realmente uma estrela ser perfeita no campo hoje em dia, né? Isso é uma boa, hein? Porque assim, se você for ver, né? Você tem um telescópio lá que custa R$ 2.000. E você vai ver o campo dele tem as estrelas um pouquinho esticada, mas você consegue processar a nebulosa, tudo, coloca as estrelas um pouquinho esticadas e as estrelas estão sem aberração cromática, mas estão bem bonitas, só tem um pouquinho de esticado. Eu não vejo problema nenhum nisso. Porque faz parte da ótica que você está utilizando. Aquilo é um registro da tua ótica, né? Como que a luz passou por aquela ótica e como que está sendo registrado no sensor. Será que aquilo realmente é só da ótica ou está tendo um tilt no teu sensor? Agora, não, fale. Pode Uma falar. coisa assim, é que eu vejo muito as lives que você faz, quando você faz, eu sempre assisto, né? E aí teve um dia, uma pessoa disse assim, mas acontece que o Blur resolve qualquer coisa, né? Porque se tiver... Mas aí uma live, você disse, não é bem assim, não. Você tem que deleta aquelas estrelas todas que estão com algum probleminha, deleta tudo, porque não é o Blur que vai fazer um milagre. Sim. Ele pode ajudar, porque ele ajuda mesmo, né? Mas já acontece que ele vai atrapalhar, quer dizer, não sei se a palavra é atrapalhar, mas ela vai estragar, vamos dizer assim, a Você foto. vai estragar a imagem. Um exemplo, né? Agora abriu. Mas antes de voltar lá para o empilhamento, um exemplo foi que na última captura que eu fiz usando o RedCat, eu nunca tinha visto isso acontecer antes. Então eu fiz a captura em RGB, com a monocromática. Quando eu fui colocar o RGB junto, estava dando aberração cromática. Eu falei, mas esse telescópio não tem aberração. Aí eu comecei a procurar o porquê que deu aquela aberração cromática, porque nunca deu aberração. E não é o telescópio. A atmosfera estava tão ruim na noite, a ponto de que a luz não estava dando foco exato. Aí dá aberração cromática. Um erro que eu cometi. Às vezes você está com o telescópio excelente e fala assim, tem aberração aqui, viu? Mas e a tua atmosfera tá boa? Um erro que eu cometia bastante era, mesmo que tivesse uma nuvem, alguma coisa, eu mandava bala e empilhava e fazia. Aí você disse assim, não, qualquer coisinha você pode deletar. Aí aquilo ficou na minha cabeça, realmente faz todo sentido. Mas é preciso você errar bastante para você entender que, puxa, é isso mesmo. Tem aquela nebulosidade ali, aquela nuvem ali, deleta, não tem problema, deleta. Faz todo sentido. Assim, esse faz parte do assunto do empilhamento, na verdade, né? Porque antes de você começar, o primeiro processo que você tem que ter antes de você começar a empilhar é você pré-selecionar teus frames. Então eu vou abrir aqui alguns frames. Deixa eu ver, acho que eu não estou compartilhando a tela, né? Eu apanhei justamente com isso essa semana. Eu estava processando a Omega Centauri e estava dando um gradiente violento ali. Eu fui ver as nuvens que tinha passado no meio da... Eu vou fazer uma outra perguntinha. Faz tempo, faz uns 3 anos atrás, que no empilhamento alguém disse que tinha não sei se é script que fala, lá que você colocava todas as estrelas e ela deletava automaticamente as estrelas ruins. Eu não estou lembrando, mas tem isso? Ou é melhor você visualmente, você ir lá e... Então, esse é um... Não tem Como é que eu posso falar? É uma faca de 2 legumes, né? Porque, assim, você deletar a imagem, você tem mais precisão sobre o que está sendo feito, né? Quando ele vai para o seletor, ele vai fazer um estudo estatístico sobre a imagem. Às vezes aquela imagem não tá ruim, mas tem um monte de imagem muito melhor que ela vai jogar fora aquela imagem só porque ela está abaixo da média. Você falou isso numa live. Agora, também tem aquele caso assim, como a tua média está muito ruim,
ele vai querer empilhar coisa que está muito pior do que a média, mas tua média já está ruim. Aí Então, vai ele vai lascar tudo. Aí é uma porcaria, tá? Uhum. Ó, então, como a gente tá... Deixa eu ver se esse daqui já tem... Aqui, ó. Então, vou pegar um exemplo que vocês estão vendo aí. Uhum. Tá. Então, aqui é o exemplo da nuvem de Magalhães, ó, que eu fiz imagem, tá? Então, o que dá para ver nessa imagem aqui, né? Primeiro que é uma imagem que não foi calibrada ainda. Essa aqui é uma imagem que eu obtive com a 533. Tá? Então, esses pontinhos azul que tem aqui, ó, azul, isso aqui pode ser, e vermelho também pode ser hot pixel, são, assim, partes que aparecem na imagem normalmente, tá? Não precisa ficar assustado com esses pontinhos. Por isso que a gente faz jitter. Porque quando você faz o jitter, você muda a imagem de posição para cá, para cá, para cá, para cá, para não somar exatamente esse ponto aqui, ó. Por isso que você vai variando ela. Além do walk noise que você quer extrair. Tá? Esses são dois porquês do jitter. Todo mundo acha que é só por causa do walk noise, mas não, né? Você pegar um hot pixel, não vai somar o hot pixel. Ó, tem gente com o microfone aberto e tá barulho. Jitter a cada 3, né? Se puderem fechar o microfone, que senão fica o barulho na gravação. Ó, Onde é que eu fecho aqui o microfone? você vai aqui, ó. Tá vendo aí? Tô. Clica aqui em cima, assim, ó. Aí não fica o barulho na gravação. Então, eu tava aqui, né? Então, aqui, ó, eu tenho esse primeiro frame. Ó, o segundo já não é exatamente igual. Ó. Já mudou um pouquinho a posição. Tá vendo quando fez jitter, mudou totalmente a posição desses hot pixels? Então, como mudou a posição, na hora que ele vai fazer a soma de sinal, ele está em posições diferentes e ele não vai somar esses caras. Então, ele acaba excluindo esses hot pixels da soma. Se você começa a ver hot pixel na tua soma final, quer dizer que o teu jitter está sendo insuficiente. O que é isso? Pode ser duas coisas. Ou você está fazendo de 3 em 3 frames, mas a forma randônica que você está fazendo trabalhar em volta do frame está muito próxima. Então você está pegando assim, tipo, caminhar 3 pixels para cada lado. É muito pouco. Então vale a pena você colocar 10 pixels, 10 pixels, 10. Eu coloquei como padrão no jitter 10 pixels. Quando a resolução é mais alta, tá? Então isso faz com que ele não some esses caras, ó. Se eu pegar 3 imagens, ó, essa aqui vai ser a terceira, a quarta já apareceu em outro lugar. Tá? Ele vai variando esse ponto. Bom, aqui é lógico, né? Aqui, ó, vou selecionar. Note que essa imagem aqui, ó, já tem um sinal melhor do que o outro. Ó. Esse aqui tá um pouco mais borrado. Tá? Isso aqui foi feito com o filtro L Ultimate, se não me engano. Com a 533 colorida. Então, primeiro passo, você vai olhando nos frames e vai selecionando frame a frame. Olha no formato das estrelas, né? Pode ver que elas nunca estão perfeitamente redondas o tempo inteiro, né? Porque às vezes passa uma nuvem na frente, não é que é um erro de guiagem, né? Às vezes passa uma nuvem na frente, ou às vezes é um pequeno errinho da guiagem também, pode ser. Né? Ó, essa aqui, por exemplo, essa aqui teria que excluir, né? Tá? Então aí você tem que saber qual excluir e qual não excluir. Mas primeiro faça no visual. Sempre no visual primeiro. Tá? A segunda coisa que é muito importante é você sempre fazer o dark e o flat. Tá? Esse vale até a pena voltar aqui, né? Antes de... Tá. Por que é importante fazer dark e flat? Mas, Thiago, eu tenho uma 533, fala que não precisa fazer dark. Thiago, eu tenho uma 2600, diz que não precisa fazer o dark também. E a 585, menos ainda.
Pessoal, você investiu uma grana danada no equipamento. Você vai fazer foto porcaria porque você não fez uma porcaria de um dark? Não é racional um troço desse. Que horas que eu faço o dark? Eu pego aqui em casa umas 8 horas da noite, quando não estou usando o telescópio. Ligo, deixo ele resfriar na temperatura que eu quero por uma meia hora. Depois de meia hora, eu vou lá e coloco tudo que é dark que eu tenho que fazer numa pancada só. No intervalo de uns 3 meses aí, 3 ou 4 meses, eu troco o dark. Não adianta ficar com o dark eternamente também. Tá? Você tem que trocar de vez em quando. Fala, mas isso funciona muito na 294, Thiago. Na 294 tem o Ampiglow, né? Então o Dark realmente aparece. Numa 2600 não aparece quase nada no Dark. Concordo, não aparece quase nada. Mas se quer uma imagem de qualidade, você tem que extrair qualquer coisa que venha a ter. Você investiu dinheiro. Uma câmera hoje colorida da mais simples custa 6 mil reais, 6 mil e pouco. Então não é pouco dinheiro, é uma quantidade grande de dinheiro que você está investindo. Aí você tem que investir no telescópio, investe numa boa montagem, faz tudo direitinho. Na hora de você calibrar os frames, você vai fazer a coisa errada? Não, calibra direitinho, faz dark. Ah, mas a câmera disse que não precisa. Faz o dark. Tá? Outra coisa, você tem que fazer o flat bem feitinho também. Então, vou abrir aqui um exemplo de flat da 294, que eu sei que tem várias pessoas que têm a 294 aí. Deixa eu ver aqui. Olha, tem até Dark da 294 aqui ainda. Só que só tá o Master aqui, eu não quero o Master. Ah, aqui tem outro. Deixa eu Tá compartilhando a tela? Agora eu vou compartilhar. Aí, tava quieto até fazer cagada, que ele apareceu. Né? Ah, voltei pro notebook. Tá? Então eu vou compartilhar aqui, ó. Então aqui tá um Dark de 180 segundos da 294, né? Quem que tem 294 aí na sala aí? Fica assim mesmo, cara. Desse jeitinho Não aí. tem choro. Quando dá erro no empilhamento, aparece na imagem toda. Fica uma cagada só, né? Por isso que o Dark tem que ser bem feito, tá? E o Dark da 294, da 1600, da 294, qual outra câmera também que da 183, tem que ser muito bem feito por causa do ampligol. Mas se você fizer o Dark direitinho, ele vai eliminar totalmente, tá? Eu consegui imagens muito boas com o 294. O padrão dela é excelente, então assim, é só saber trabalhar bem, ter um pouco de paciência com o ampligol. Mas isso não é impeditivo fazer imagem, não. Isso daí assim, as indústrias lançam coisas novas para a gente trocar. Mas se você for ver, uma 294 faz uma imagem tão boa quanto uma 2600. Tá? Note que aqui, ó, dá para ver hot pixel aqui, né? Mas é aleatório, né? Então, ele não é aleatório, na verdade, o hot pixel. Porém, o que acontece na tua imagem que você fez jitter, ele vai aparecer em pontos diferentes da tua imagem. Então, ele vai se tornar aleatório. Por isso que é importante esses frames de calibração. Tá? Agora, o da 294, a parte mais complicada não era o Dark. O Dark era de boa. Deixa eu achar aqui. Ô, professor, com relação ao jitter, existe alguma boa prática de quantos em quantos frames fazer o jitter? Então, eu coloco no padrão de a cada 15 minutos fazer um jitter. Considerar por tempo, né? Por tempo. Tá. Daí fala assim, professor, mas daí eu estou fazendo frames de 30 segundos. Beleza. Divide o 15 minutos por 30 segundos, você vai ver que vai dar frame pra caramba pra você fazer um jitter. Só que em vez de fazer o jitter de 5 pixels ou 3 em 3 pixels, coloca de 10 em 10, às vezes até maior. Você tem que analisar pela tua câmera, quando você faz o empilhamento, depois que sai o resultado final, você não está aparecendo hot pixel ainda. Se tiver aparecendo hot pixel, quer dizer que o teu jitter está sendo insuficiente, você vai ter que aumentar esse jitter. Só que cada vez que você aumenta ele, demora mais tempo para
estabilizar tudo, né? Então você vai perder um pouquinho mais de tempo. Sim. Mas aí, tempo é ficar bonito, né? Ó, É relativo, né? Você perde esse tempo na captura, mas que você vai ganhar em qualidade da imagem bastante depois, né? exato. Ó, esse aqui é o flat da 294. Olha só. Um L Pro. Então aqui, ó, tem um histograma, tá? Então no histograma eu posso ver assim, ó, que o máximo bateu em 50 mil, tá? O mínimo bateu em 31 mil. 2 no meio. Mas tem alguma coisa estranha aqui, porque tá falando que o médio tá dando 26.790. Ah, o médio dá 26.790. Não, acho que tem alguma coisa errada aqui nesse valor, tá? Mas o interessante, assim, é que o flat, o nome já fala, né? Flat. Quer dizer que ele tem que corrigir todo o campo. O campo inteiro tem que ser corrigido, né? Pergunta, já me mostraram um flat verde, um flat meio amarelado, um flat cinza. Tem cor? Realmente muda essa cor assim? Muda. Ó, esse filtro que eu estou mostrando flat aqui para vocês é do L Pro. Esse aqui é o L Pro, tá? Note, isso aqui no canto, ó, é vinhetagem. Eita, que saco. Aqui no canto, aqui, ó, isso aqui é vinheta. Tá? Aqui é dedão, né? Dedão do dono do telescópio. Mas, ó. Eles variam, mas não muito, né? Agora, deixa eu ver se eu acho um flat do L Pro aqui. O L Pro é horrível. O meu L Pro, ele do L fica Pro não, do cinza Ultimate, bonito. desculpa. O Do meu Ultimate. O meu flat com L Pro, ele fica um cinza bonitinho. Agora, com L Extreme, ele escurece, Ó, né? o Ultimate, deixa eu ver se tem um flat aqui. Devo ter algum flat perdido ainda. Vamos ver aqui. Eu acho que eu andei dando uma limpada aqui nesses flats. Eu acho que eu joguei fora todos os flats dele aqui. É que esse aqui ele vai abrir outra já média empilhada. Eu queria o cru. Eu acho que eu não vou ter flat da. Mas ele fica um flat bem feioso, tá? E é normal ele ficar feio mesmo, não tem o que fazer. Aqui são os Master, Dark Flat, não. Ver se eu acho aqui. Pode, foto, telescópios, deixa eu ver se aparece aqui. Vamos ver se dá 533. Sei flat. Eu limpei todos os flats que estavam aqui, tá, pessoal? Mas os flats eles ficam com formatos diferentes, é normal, tá? Em câmeras que são lá do observatório mesmo, até do Observatório Nacional, quando eles tiram um flat assim, você fala assim, meu Deus, isso daí é um flat mesmo, porque tá todo torto. É um flat. Então, assim, você mudou a câmera, muda o flat. Você mudou o filtro, vai mudar flat. Então, não precisa ficar... Olha, eu comprei um filtro novo lá e o flat ficou todo ferrado. Não, ele é assim mesmo. Normal, é o flat daquela câmera com aquele filtro. E cada um vai dar um padrão diferente. Do 294, do L Ultimate, dá um padrão assim, que parece um boneco no meio da tela, né? Parece até que já tem uma nebulosa ali, né, no flat. De tão feio que é. Mas funciona bem, tá? Desde que você sempre faça isso, né? Quando você for fazer o flat... Então, aonde que estava um flat aqui que eu tinha conseguido? Deixa eu ver. No L Pro, né? Que eu tinha conseguido um flat aqui. Ó, aqui tinha flat de 2 segundos com a 294. Esse aqui já é tal da cagada, né? Ó, 44 mil de máximo, 30 mil de valor médio. Não está aparecendo.
Ah, esqueci de... Então, aqui, ó. Então, aqui, ó, tem o valor máximo de 44 mil e o valor médio de 30 mil. Tá bom com o flat. A nhaca minha aqui foi que esse flat tinha só 2 segundos. A 294 é bom ter pelo menos 3 segundos. A 294. Já a 533, o flat tem um padrão muito mais simples, né? Deixa eu pegar, deixa eu ver se eu acho aqui uma da 533. Thiago, Ah, qual a razão desse tempo mínimo? Eu já vi essa recomendação de que para 294 o flat precisa ter nesse tempo mínimo, mas no que isso influencia? Qual que é o... a dinâmica de leitura do sensor. Cada sensor é feito de uma maneira específica, né? Tem um tamanho específico e é utilizado materiais diferentes neles. Por isso que você tem diferentes eficiências quânticas para diferentes sensores. Mas isso muda a dinâmica de como que ele vai analisar a luz. Porque ele está coletando a luz, né? Então essa dinâmica altera. A 294 ela não tem uma boa dinâmica para frames muito curtos. Entendi. Então, para frames abaixo de 3 segundos, a dinâmica dela não é bonitinha. Então, você está lá indo de 3 para 2 segundos, de repente o flat vira uma tranqueira. Você fala assim, vou usar isso aí. Então, eu já peguei flat de pessoas com a 294 de 0,1 segundo. O cara foi lá e colocou o painel de flat lá no talo e colocou 0,1 segundo e sai o flat. Só que aquilo não corrige a câmera, porque a dinâmica não está estável ainda. É uma questão de dinâmica do sensor mesmo. No caso, para quem usa a estratégia de colocar um tecido branco, então tem que colocar mais camadas ali, de repente, se o... Dobra. Eu já cheguei a dobrar a camiseta 4 vezes para pôr esse. Vou ter que fazer isso com duas o tempo. Eu já cheguei a dobrar 4 vezes. 4 vezes que eu falo assim, duas, tipo, ela tá assim, né? Fica Aí você 4 dobra camadas. aqui, 4 camadas. E sempre pega uma camiseta de algodão. O algodão é que melhor se comporta pro flat. Aí é mais fácil deixar só a camiseta e tiro o papel. Eu ponho a camiseta 2 vezes e 3 folhas de papel sulfite. Se eu tirar o papel Também, sulfite, né? eu deixo só a camiseta? É isso? Dobro 4? Não, você pode deixar o papel sulfite sem problema nenhum. Se tá funcionando, tá bom. Ei, Thiago. Cara, eu não recomendo colocar o papel. Porque tu sabe. Eu ele nunca gostei do papel, mas. Luz tendente ao verde. Entendeu? Sim. Aí o ideal é a camisa. Eu adotei, depois de eu ter apanhado com algumas situações aqui, que eu perdi, eu acho que umas 5 noites seguidas, só porque eu não fiz flats. Desde então, qual é o caminho que eu tenho adotado? Quando eu vou conectar o telescópio, eu sempre coloco minha câmera ou na angulação de 0 grau ou 90, entendeu? Uhum. Então eu padronizo nesses 2 ângulos, dependendo da época. E aí, quando eu faço a captura, na hora que termina a captura, eu já faço imediatamente o flash. Quando é que eu posso usar o flash para várias noites? Se eu não tirar a câmera do telescópio. Sim. Se eu deixar a câmera no telescópio, aquele flash eu posso usar por umas 3, 4 noites que não vai mudar nada. E aí, uma coisa que eu aprendi apanhando, por isso que por isso que eu gosto de falar da experiência, não do que eu acho. Porque isso aqui eu já fiz foi aprendendo na prática. Cara, com a 294, flat de 3 segundos não fica bom. Você colocava mais tempo. Eu deixo o meu Nina é configurado para fazer o flat de 4 a 6 segundos. Tá, que você usa o Nina, né? Isso, de 4 a 6 segundos e o ADU batendo na casa dos 28 mil, entendeu? Aí eu vou usando, eu tenho 2 camisas aqui. Quando é pro L Extreme, só preciso usar uma. Quando é o L Pro, aí vai 2 camisas. Mas eu não uso... Eu uso uma camisa mais simples, mas eu não uso papel. Entendeu? A tendência... Fábio, é isso. Oi? Eu não entendi qual que é o lance do papel, porque eu tenho usado sulfite aqui, então não é uma boa?
Não, não é bom, cara. É porque quando você vai colocar o papel, ele reflete a luz, uma tonalidade um pouco esverdeada, Hum, entendeu? Tem sentido. Aí é só por isso. Tem gente que faz assim, bota a camisa, bota o papel em cima da camisa para poder colocar o painel. Aí reduz um pouco, mas ainda fica um pouquinho. Eu, por precaução, eu comprei 2 camisas. Essas camisas de 10 conto, comprei 2 brancas e estou usando elas. Entendeu? Ficou melhor. E principalmente para 294, que essa só é a câmera que eu uso mesmo. A 294 ela é pentelha. Eu vou falar para E vocês. tem outro detalhe, Thiago, que eu vou contribuir aqui. Como eu falo, é experiência, não é achismo. Aham. Por que eu não deixo o meu flat passar de 6 segundos? Porque se você passar de 6 segundos, no próprio Dark Flat vai começar a aparecer o Upglow. Uhum. Bem isso. É isso que E eu aí, falo. Então tem e que aí, controlar, né? É mais fácil exatamente, dobrar a camiseta mais uma bagunça vez na do hora do que. empilhamento. O empilhamento bagunça e você começa a ver rastros do Upglow na cana, no empilhamento, você não sabe de onde é que veio. Mas Aí vem por conta disso. É que você tem que fazer o Dark Flat. Dark Flat, No Dark Flat não pode aparecer muito o Upglow. Não, não entendeu? pode. Mas, por exemplo, Mas se já vi tiver gente fazendo equivalente, flat com 15 segundos já. Com 15 segundos aparece aí bagunça tudo na hora do empilhamento. Você tem que fazer um Dark Flat bem feitinho daí. Mas assim, ó, a melhor solução que eu encontrei para isso, moçada, vou mostrar para vocês. Estão vendo aí? Tá. O Facinho. negócio é que eu tô sem câmera aqui, mas eu vou te mandar uma foto do meu aqui para tu mostrar pro pessoal. É porque assim, ó, eu já tive vários flats. Então, o primeiro que eu usava era o meu tablet. O tablet funcionava bem. Quebrava bem o galho, o tablet ia bem. Só comecei a notar que assim, ele não estava corrigindo muito bem a parte de vinhetagem. Então você notava assim que na imagem parece que ela tem um degrau assim, já viram que na borda às vezes parece um degrau na imagem? Porque ele corrige demais ou de menos a vinhetagem, que é essa bordinha aqui, né? Deixa eu ver. Aquele L Pro, os antigos aqui. Flat. Estão vendo aí? Tá compartilhado? Não, não. 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 Eita, Laia. Então aqui, ó. Isso aqui é vinheta, né? No canto aqui direito aqui, ó. Isso aqui é tudo vinheta. Tá? Então ele não corrigia muito bem a vinhetagem, tanto que esse flat aqui, se não me engano, foi feito com o tablet. Aí depois eu peguei um outro flat. Estava corrigindo bem? Sim, corrigia bem. Até eu trocar de câmera. Quando eu saí da 294 e fui para 533, o flat mudou completamente. Assim, ficou mais fácil de fazer flat? Ficou. Tá? Porém, eu troquei o flat panel. Eu peguei um outro flat panel. Aí, passou um tempo, eu troquei de câmera de volta. Peguei uma 533 monocromática. Aquele flat panel não estava dando conta de fazer o flat da monocromática. Aí, o que eu fiz? Vamos trocar de flat. Aí, eu peguei esse aqui. Falei, ó, quer saber? Eu vou criar vergonha na cara e vou comprar um flat bom. Moçada, valeu cada centavo. Tá? Foi mais ou menos assim, foi sair da água pro vinho nas minhas fotos. Só para vocês terem uma ideia. Até o ano passado, eu tinha acho que conseguido uma vez ganhar as fotografias do dia. Uma vez. Aí troquei para monocromática, troquei painel de flat. Olha, deu muita diferença que ganha. Volte bem, tô conseguindo pegar alguma coisa. Mas fala assim, é porque o processamento é muito bom, a imagem é muito boa.
não é só o processamento da imagem, é desde a calibração, é tudo. É como que você pegou teus dados, é como que você processa a imagem, é como que você calibra a imagem, é tudo. É uma soma de tudo isso. Então, se você está pecando em uma das coisas, lasca tudo o resto. E não adianta você ter lá 40 mil, 50 mil reais no equipamento, que hoje é fácil você gastar 40, 50 mil no equipamento, é assim, né? É facinho bater nessa cifra. E você não está corrigindo a coisa mais simples, que é o flat. Então, vale a pena investir um painel bom flat. Esse aqui tem no Lelê, no Photon Astro. Pode falar, Fernando. Uma dúvida, cara, referente à captura de flash, não é nem o flash em si. É que, aí trazendo para minha realidade aqui, cara. Tem muita luz lateral aqui onde que eu costumo fazer captura, né? Então acabei colocando um dual shield, sei lá como é que chama. Aham. Enfim, ele projeta, se não me engano, coisa de uns 23, 24 centímetros para frente da Tentar boca do tubo. parar com a luz parasita, né? Isso, exato. E funciona super bem. Porém, puta, ele é compridão, né? Aham. Eu não sei se eu capturo meus flats com esse dual shield na ponta, ou seja, a boca do telescópio aqui e o painel de flat aqui com esse gap, né? Ou se eu tiro o dual shield e coloco direto na boca do telescópio. Coloca direto na boca do telescópio. Mas será que não pode gerar uma mínima vinheta Não. por conta do... Não. Se você colocou o dual shield de tudo certinho, não vai gerar vinheta nenhuma. Se aparecer alguma vinhetagem por causa do dual shield, você fez cagada. Não, fechou. Eu tenho essa mesma dúvida, sabia? Eu uso não. o dual shield e não dá problema nenhum, não, velho. Eu também uso o dual shield. É porque assim, o dual shield que está no Eu vou mandar foto tá meio dele. para vocês verem. Agora, por exemplo, o Schmidt Cassegrain é um esquema, é o teu Schmidt Cassegrain, ou o newtoniano, normal do pessoal colocar um dual shield na frente, mas o pessoal acaba fazendo, porque dá para fazer aquilo de cartolina. Aí é só deixar a parte de dentro bem fosca, que funciona o dual shield e fica bom. Tá? A questão é essa, né? Eu deixo o flat com ou sem o dual shield? Se aparece coisa do dual shield na tua imagem, quer dizer que o teu dual shield está feito da forma errada. Porque o certo é se colocar na tampa. Mas só para você ter uma ideia, se você for fazer o flat de um rasa, o rasa é um inferno para fazer flat. Porque você pensa, ele é a obstrução da tá câmera, na né? frente, e você tem que pôr um dual shield nele para conseguir fazer o flat. Então você tem duas formas de fazer o flat com ele. Ou você pode pegar e colocar um dual shield nele, colocar o painel de flat lá em cima, ou você vai colocar o painel de flat na parede e você vai tirar foto na parede do painel de flat sem nada. Também funciona. Entendeu? Por exemplo, o telescópio, como que o pessoal vai fazer um flat num telescópio de 600 de abertura? Eles não vão colocar um painel de flat, esse painel está na parede. Então chega no final da noite, eles deixam o telescópio na horizontal e aqui na parede está o painel de flat. Aí ele vai tirar foto do painel de flat. Um painelzão gigante mesmo. Isso tem no APD, tem vários observatórios grandes aí no país e fora, é tudo assim. Porque você tem que calibrar a imagem. Fala assim, mas os caras nem vão fazer foto bonita, os caras só querem tirar foto. Mas você tem que calibrar. Se você não calibra a imagem, você perdeu os dados. Então, eu tiraria. Não, fechou, vou experimentar para ver se gera vinheta ou não. Porque a vinheta é a correção da tua lente, né? Sim, sim. A tua lente, ela faz aquela vinhetagem, né? Aí que tem, né? Se vocês forem ver quando vocês compram o telescópio, dá para você ver o quanto de iluminado é o campo. Já notaram isso? Como assim? Eu não entendi. Quer ver? Eu vou abrir aqui uma. Vamos no da Ascar. Ok. Sharp Star Optics. Sei que aqui é mandatório usar o dual shield também, cara. Tem condição. Até por conta de orvalho, cara, no secundário ali, ele protege um pouco, né? Aqui depende de onde eu tô pegando. Se for aqui de Campinas, é por conta da luz mesmo. Mas quando eu vou lá para o sul de Minas, aí é orvalho. Vamos ver aqui ó, se eu acho essa informação aqui. Especificações, tal.
Deixa eu ver se no redutor não tá. Esse dia eu tava mexendo aqui, eu achei. Deixa eu ver se é desse daqui. Vou pegar um desse aqui que é o top de linha dos caras, que deve ter. Ó, deu show de. Estão vendo aí? É móvel, né? É móvel. É que nem o meu. O meu você puxa para frente e para trás assim, você aperta, abre, trava ele. Deixa eu ver se tem foto, João. Você fala uma coisa de iluminação do campo. Nossa, é tanta informação, negócio que... Ah, aqui, ó. Então aqui, ó, tá a quantidade de milímetros a partir do centro. Estão vendo aí? Estão enxergando? Não sei se... Sim. Que é resultante da abertura dele, né? Você multiplica isso aí por 2 Isso. ali, os 55 ali, mais ou menos, né? Aham. Então aqui ele vai te dizer o tanto de iluminado que é o campo como um todo, né? Então, por exemplo... Deixa No eu final dá uma quedinha que é a vinheta, né? É. Ó. Deixa eu ver se é esse daqui mesmo o gráfico. Ó. Equivale às diferentes frequências até a borda de um campo full frame, né? Tá? Então pode ver que a iluminação ela é superior que a 0,9, no geral. Então quer dizer que ele vai ter pouca vinheta lá no fim. Por isso que você paga mais caro nesse tipo de ótica aqui, ó. Não é à toa que custa $2.400, né? Porque assim, ele vai iluminar totalmente o campo até full frame. O full frame é 44 milímetros, né? Então até full frame ele vai iluminar perfeito. Por isso que a gente paga mais caro, né? Se você pegar um telescópio que é mais simples, às vezes a correção de cor dele é muito boa, mas ele vai dar mais vinhetagem. Faz diferença? Não vou falar que não Um faz. flat feito, né? Já resolve. Não vou falar que não faz diferença, porque faz, né? Mas assim, quem não tem cão, caça com gato, né? Então, se você souber caçar muito bem com o gato, cara, o gato parece cachorro. Essa que é a verdade. Se for um gato vermelho. Pois é. O gato vermelho que você tá falando que é o Red Cat? Né? Eu tenho Red Cat aqui também. Mas assim. É bom. É bom. Não, o gatinho vermelho é bom, não é? Vale a pena. Agora, a vinhetagem é uma característica de qualquer tipo de telescópio. É da própria ótica, né? Porque assim, não quer dizer que você está tendo iluminação total em todo aquele campo. Então, a região central é mais iluminada, mas ela vai perdendo a iluminação conforme você vai saindo da região central. Quando o telescópio é, assim, os tops de linha lá da estratosfera de preço, você vai ver que o campo é totalmente iluminado. Por exemplo, esse SQA é um campo totalmente iluminado, 90% é baixíssima perda, né? Agora, se você pegar um telescópio mais barato, você vai ver que já não é tão iluminado. Mas dá imagem boa também. Então, assim, preço... Tem até um ponto que o preço vale. Tem um ponto que o preço já começa a não compensar. Tá? Mas, seja SCT, newtoniano, refratores... Tudo vai dar. Tudo vai ter, né? Tudo vai ter. Sempre tem uma vinheta. Isso é normal, cara. Assim, essa é coisa que não precisa se preocupar, né? Sempre todo telescópio vai ter. Se você corrigir bem o flat, por isso que eu falo, um painel bom de flat, às vezes é melhor do que trocar o telescópio. Se você trocar o telescópio, você vai ter que trocar tudo, né? Você vai lá e fala assim, eu só quero sair do telescópio de 80, porque o meu maior é 80.
e quero para um de 107, da mesma linha. Eu já tenho que trocar a montagem, porque minha montagem não vai aguentar um de 107 milímetros. Porque o 107 milímetros é 4 elementos, ele é pesado como caramba, ele pesa 10 quilos. E o meu 80 pesa 6 quilos. 6 ou 5 quilos, uma coisa assim. Então é uma diferença brutal de peso. Você vai ter que trocar a montagem, trocar o telescópio, tudo por causa de uma vinhetagem. E daí você fala assim, mas eu quero melhorar, quero pegar um campo mais profundo, porque... Então, campo profundo tem uma coisa que a gente chama escala. Às vezes tem um telescópio que ele é mais curto, mas você coloca uma câmera com um pixel menor, você pega uma escala muito parecida do outro. Desde que esteja dentro da resolução possível do telescópio. Então dá para fazer foto de galáxia boa com 80 milímetros? Dá. Dá para fazer boa. Você não vai conseguir pegar aquelas bem miudinhas. Mas vai dar foto boa. Agora, se você pegar, por exemplo, o Schmidt-Cassegrain, você vai conseguir foto boa de galáxia? Vai também. Só que depende de um outro fator. A tua montagem. Se a tua montagem não comportar muito bem, a tua guiagem não for boa, e o teu SING tiver péssimo, a foto do Schmidt-Cassegrain vai ser bem pior do que do 80 pega no mesmo local. Porque o 80 vai estar abaixo da escala do céu, vai pegar uma foto que presta. O outro vai estar acima da escala do céu e vai pegar uma foto borrada. Não fica bom. Então tem que estudar tudo isso na hora que você vai pegar um telescópio. Sempre que você vai trocar de telescópio, sair de distância focal curta e média para uma longa, sempre tem um risco de você comprar e você não gostar ou não dar certo. Acabar ficando pior do que o anterior, né? Exato. Então, assim, eu achei 2 óticas aqui que para mim ficou extraordinário. Esses 2 eu não vendo nem que me ofereça o dobro deles, eu não vendo. Se me oferecer o dobro, até eu vendo, porque eu compro 2 dele. Mas eu não, meu Oscar e meu Red Cat eu não vendo, não. Porque para mim, para o meu céu, funciona muito bem. Essa que é a verdade. Bom, então vamos mexer com o empilhamento lá, senão vai estender muito, né, GL? Tiago, só uma pergunta aqui, porque eu fiquei meio curioso. Você fotografa pelo Nina? Não, eu uso o Azier, sou vadio. Ah, tá. É que assim, é que não é vadio, né, cara? É que, assim, eu tenho que carregar meu setup pro fundo de casa, então fica extremamente complicado ficar com o computador lá. Ah, sim. E daí, nessa de não ter que ficar com o computador lá, eu acabei comprando o Azier e acabei ficando dependente da ZWO. Entendi. Sou um ZWO dependente. Beleza. Eu Bom, vou só aproveitar a pergunta, porque o que acontece? Eu tô vendo que você tá conseguindo abrir as fotos tudo bonitinho aí no computador, né? Eu uso o Nina e eu só consigo abrir as fotos pelo Blink aí no PixInsight, entendeu? O arquivo eu não consigo abrir. Eu queria ver se é um programa que você tem ou se é o... Não, é que assim, eu instalei o programa do Azier aqui também. Ah, tá. Ele tem um programinho da ZWO que ele abre daí. Ah, entendi. De graça, o ASI Studio, alguma coisa assim. Olha aí, ó. Tem o FitzViewer lá, alguma coisa assim. Clicou, abriu. A ASI FitzViewer, é isso aí mesmo. Acho que é isso aí. Eu uso esse aí também, mas não precisa ter Azier não, viu? Não. Ah, beleza. Não, ele é de graça. Você entra lá no site da ZWO e baixa. Vou até baixar aqui. Eu uso com a minha Top Tech e abro esse aí também. Também abre. É porque ele vai abrir o arquivo a extensão, né? Bom, então vamos mexer um pouquinho nesse empilhamento aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai colocar aqui são os darks. Então vamos lá, vamos pegar pegar aqui da mono, porque é o que eu tenho, tá? Da colorida eu tenho já empilhados. Então aqui, dá para ver que aqui eu fiz os master dos darks, né? Assim, você fez um empilhamento especial para fazer o master dark? Eu não fiz empilhamento especial. O que eu fiz? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, eu acho que dá 2.600, deve estar os darks aqui, né? Ó, os darks estão aqui dentro, né? Da 2.600. O que eu fiz? Selecionei os darks aqui, joguei para dentro, né? Então, se você selecionar toda essa pasta de dark aqui, ó, e abrir, ele já vai separar os darks aqui, ó, pelos tempos específicos. Olha aí.
São 30 de 300, 30 de 240, 30 de 180, 30 de 120, 30 de 60, 30 de 30. Fala assim, você usa todos esses tempos? Eu uso todos esses tempos aí, sem exceção. Às vezes eu tenho que fazer dark de 15, às vezes de 10 segundos. Então, já que você vai fazer numa noite, manda fazer de tudo que você quer, sabe? Então, seleciona os darks. Primeira dica dos darks, tem que fazer pelo menos 30 capturas de dark para gerar uma média boa. Com menos de 30 não vai dar média boa, tá? Não vai ficar legal. Nesse caso aqui, eu não vou deixar os darks aqui, eu vou pegar o master, tá? Só uma pergunta, mesmo que tu faça 2, 3 horas, tem que ser só 30? Só 30. Não precisa mais que isso, não, nego. Bobagem, sabe? Se você quiser... Não é que é bobagem. Você pode fazer 100 darks. Só que é o tempo que vai demorar para fazer 100 darks em 300 segundos. É muito tempo, né? Eu uso muito também o tempo para fazer dark para a câmera não ficar parada muito tempo pegando umidade. Então isso ajuda bastante, né? Os flats também a gente vai fazer a mesma coisa, né? Então você pode pegar lá no 2600 aqui, flat. Vamos selecionar. Meus flats no 2600 é tudo de 30 segundos. 30 segundos não, de 1 segundo, desculpa. Eu vou abrir aqui um flat só do canal azul, tá? No B. Tá? Aí aqui vem uma coisa, né? Se você... o tipo de algoritmo de rejeição depende do número de frames. Então, se você tem menos do que 20, é bom usar esse Insorize Sigma Clipping, tá? Se você tiver aí 30 para cima, né, 20 para cima já, usa o Linear Fit, tá? E se você tem bem pouquinhos frames, se não me engano, esse daqui é para bem poucos frames mesmo, quer ver? Se você deixar aqui em cima, ele explica cada um, ó. O percentil é de 3 a 6 imagens, tá? O Insorize, ele fala para usar de acima de 6. O linear já funciona acima, ó, pelo menos de 15 imagens. Então você pode usar aqui conforme o tanto de imagem que você tem. Normalmente, como eu uso um número maior de imagens, eu sempre deixo no linear, tá? Mas nesses casos específicos eu uso mais imagens. Aí depois aqui, ó, nos lights, normal também, né? Vem aqui, pega lá, vou só selecionar aqui um frame qualquer aqui, tá, pessoal? Só para pegar o dele. G, cadê o B aqui? B, R, G e B. Tiago, pergunta besta, cara. Mas uma câmera monocromática, você obrigatoriamente tem que sempre fazer a mesma quantidade de frames em RGB? Porque eu tava pensando, poxa, sei lá, eu faço 50R, 50G e o Blue, sei lá, eu faço 100. Então a imagem vai ficar totalmente mais azulada, com muito mais H... Não, porque ele calibra, né? Hidrogênio. Ele vai ser calibrado, não faz diferença. Então você não deixa mais forte um elemento do que o outro na captura. Ó, o que eu faço assim, eu tento deixar equilibrado, né? Mas um exemplo de que você tem que selecionar frames é esse aqui eu estou pegando do 2600, tá? Então, esses frames do azul aqui ficaram todos bons. Agora, do Red Cat já foi o contrário. O frame do azul ficou uma porcaria. Acho que estava muita nuvem passando na hora de pegar esses 30 segundos. Quando fui fazer a seleção, primeiro eu empilhei sem selecionar. Tipo, vamos só ver o que deu, né? Que ficou aquele troço que eu falei da aberração para vocês. Depois eu selecionei os frames. Quando eu selecionei os frames, dos 60, sobrou 25. Caramba! E não dá diferença na imagem final. Então, aí eu empilhei só com os 25. Aí as estrelas prestaram. Caramba, então, às vezes a gente preza pela quantidade, mas a final é a qualidade. É a qualidade desses frames. Eu não vou empilhar 60 frames aqui, tá, pessoal? Vou empilhar bem pouquinho aqui, só para vocês verem.
Não é nem para... Aqui na sala, eu sei que todo mundo sabe empilhar frame, né? A questão é o pessoal que não está assistindo, né? Então, ó, deixei 12 frames aqui, tá? 12 frames, aí aqui, ó, vamos ver, registration, best frames, aqui, ó, tá no linear, né? Como só tem 12, eu abaixo pro Insurizer. Se tivesse só 6, baixava pro percentil. Tá? Aí, aqui a única coisa que vai mudar é isso. O restante aqui não altera, tá? Aqui sempre tem que calibrar, né? Então nota que você tem o Dark, que é o Master, né? Já empilhado. E você tem os flats aqui, ó. Tá? Esses flats eu vou trocar, eu vou colocar o Master dele. Vai ficar mais rápido pra gente fazer uma coisinha bem rápida, né? Deve estar aqui os flats, ou deve estar lá na pasta principal. Tá na pasta principal aqui. Aqui, ó. Master Flat. Tá aí. Então, beleza, tá aqui. Agora eu vou calibrar, né? Então, clica aqui. O Dark 300 segundos, o Flat só tem do B mesmo, né? No restante aqui você pode deixar automático, tá? E a gente vem para pós-calibração, né? 6 minutos de frames, é bem pouquinho frame, né? Bem pouquinho tempo. Aqui, como é monocromático, você não vai precisar clicar no combinado ou separado RGB, porque você não vai gerar uma imagem RGB. Mas é a mesma coisa. Aqui você não mexe em nada. Tanto faz monocromática ou colorida, aqui tanto faz, tá? Na calibração, na colorida, você vai ter só um dark e o flat. Para monocromática, você tem um dark que vai ser aplicado para todos, se for todos ao mesmo tempo, tá? Nota que eu somei o dark errado aqui, né? Eu tenho que arrumar isso. Então, aqui, o dark de 30 segundos. Tá aí. 30, agora tá certo. Então, aqui, 30 segundos. Aqui não precisa mexer em nada, tá? Aí, o que você pode fazer de diferente na pós-calibração? Aí você pode usar o Drizzle. Tá? O Drizzle ele vai utilizar um algoritmo para aumentar a resolução da tua imagem. Mas ele não vai aumentar a resolução de placa que você tinha. Ele vai aumentar a resolução da imagem. Nota que são coisas bem distintas. A resolução de placa que você tem, você já obteve na tua captura. Então, se você está, por exemplo, eu trabalho com 1.7 segundo de arco. Então, não adianta eu dobrar aqui a resolução, que ela não vai ficar com 0.9 segundo de arco do nada. Não vai aparecer mais detalhes. Isso é uma coisa assim que tem muita gente que fala assim, eu quero que eu veja mais detalhes, então eu vou dobrar a resolução para ver mais detalhes. Você não vai ver mais nada, porque a resolução foi pega na captura. Tá? Agora, o que você pode melhorar? Vamos dizer que você tem algo desse tipo aqui, ó. Redcat mono, 3372 aqui. Beleza. Lights. Então, aqui, ó, se eu pegar os de 300 segundos, por exemplo, no enxofre. Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Vocês estão vendo que as estrelas estão quadradas? Sim. Quem que já aconteceu isso também? E por que acontece isso? Isso aqui acontece porque está em undersample. Quer dizer que a tua atmosfera está te dando uma resolução, tá? Mas a tua ótica não permite você pegar a resolução da atmosfera. Quer dizer que nesse dia específico, a resolução do Redcat é 3 ponto alguma coisinha, isso aqui estava abaixo de 3. Então as estrelas menores ficaram todas quadradas, olha só.
Porque pegou luz, às vezes em um único pixel, olha só. Fica horroroso, né? Depois que se empilha, fica uma porcaria isso aqui. Assim, mas tá reclamando, mas a nebulosa pegou. Nebulosa sim, mas para a estrela fica uma porcaria. O que você faz para corrigir isso? Quando você vai empilhar a primeira vez, para daí você ver que está desse jeito, porque isso aqui pode ser um frame único, né? Assim, só esse frame aconteceu isso. Então, no empilhamento, como é média, ele vai empilhando e no final não vai estar quadradas as estrelas, porque na média ela ficou com um SING pior do que o telescópio podia pegar, ele estava em undersample, em over, quer dizer, estava em over e as estrelas ficaram redondas. Mas aqui não foi o caso, aqui o SING estava sempre melhor e as estrelas ficaram todas quadradas. Depois que eu empilhei, que eu vi que estava desse jeito, aí eu vim aqui para empilhar de volta. Aí eu fui lá e escolhi assim. Bom, eu não queria mexer muito na imagem. Então, primeira coisa, eu habilito aqui o Drizzle. Você pode fazer o Drizzle uma vez, que ele vai usar um algoritmo para fazer as estrelas ficarem mais redondas. Mas normalmente eu faço um Drizzle 2 vezes. Fica melhor. Quando está em undersample assim, fica bem melhor. Tá? Aí, eu tenho que escolher um algoritmo. O melhor algoritmo que eu achei de todos, já testei o Square, o circular e o gaussiano. O gaussiano é o melhor de todos. Somente para arrumar a estrela. Porque a distribuição de uma estrela ela tem que ser uma distribuição gaussiana. Ela faz assim, ó. Aqui, aqui e aqui. Tá? E tem que ficar desse jeito. Deixa eu parar de ser preguiçoso e abrir uma página na internet. Esse Drizzle aí não é para fazer com 3, 4, 5 horas? Não. Nada a ver com o tempo. Não tem nada a ver com o tempo? Nada a ver. Sério? Sério. Ó, não tem, Tiagão, não tem um número mínimo de frames, então, para usar o Drizzle? Não, ele tem um número mínimo de frames, mas não tem um número mínimo de tempo. Certo. Você pode estar com 300 frames de um segundo e dar 300 segundos, mas ele vai fazer o Drizzle. Okay. Show. Porque tem que fazer uma média melhor, entendeu? Entendi, top. E tem que ter feito o jitter também, né? Isso, tem que ter feito o jitter. O jitter tem que estar bom, senão ele não... Isso aqui é uma distribuição gaussiana. Então, a estrela tem que estar bem distribuída em torno dessa gaussiana. Quando a tua estrela está quadrado, quer dizer que ele só está com o centro aqui, ó. Ele perdeu essa cauda aqui, porque está tudo concentrado em um único frame, em um único pixel, quer dizer. Então, você tem que fazer com que o algoritmo rode para ele dar essa cauda aqui, ó. Para a estrela ficar redondinha e bonita. Tá? Aí, o que você vai fazer? Você vem aqui e vai escolher o Drizzle. Eu já tentei fazer o Drizzle 1, eu não gostei dos resultados, tá? Eu achei assim que não melhorou nada, só ficou mais tempo processando aqui o computador. O Drizzle 2 ele já melhora, tá? Gaussiano, aí você vai fazer uma análise das tuas imagens, por isso que eu falo que você tem que empilhar a primeira vez. Se empilhou a primeira vez e você viu que realmente está quadradas as estrelas lá, que depois que ele fez a média, tudo somou sinal, você vai ver, esse sinal está quadrado ainda. Então, a partir disso que você vai ver o quanto que você vai fazer aqui de drop shrink. Esse drop aqui, ó, ele funciona para diversos valores. Se você quiser, você pode deixar no padrão, que é 0,9. Se a tua imagem está muito boa, você pode abaixar para 0,7. Menos que isso, o resultado não deu bom, pelo menos para minha ótica. Para 0,7 deu bom. Quando está assim, bom, mas tem uma ou outra coisinha assim que não está legal, 0,75. Conforme vai piorando o frame, você vai aumentando ele até chegar em 0,9 aqui. Passou do 0,9 é uma coisa que não ajustar muito, tá? Lógico, aqui eu não vou fazer Drizzle que vai demorar pra caramba, né? Então aqui, desconsidera, vai no pipeline, faz o diagnóstico aqui para ver se está tudo certinho, né? Ele só falou que não tem bias, né? E vamos começar, né?
Não é para demorar. Ele faz isso, a gente vai discutindo outra coisa até dele. Por que você não colocou os bias ali? Não precisa? Porque eu não fiz. Mas pode colocar lá? Pode, mas assim, é que para 2.600, para 533, eles falam assim, ó, não precisa fazer o Dark. Se não precisa fazer o Dark, imagine o Bias. Eu já faço o Dark. Um Dark de 300 segundos e você faz um Dark de 30 segundos, são iguais. Deu uma falhada, mas já voltou. É, que tá rodando ali, né? Então fica mais carregado. Vou até fechar de compatibilidade até ele aparecer aquela tela para seleção. É isso que eu quero que apareça lá. É isso que eu estou empilhando em tempo real aqui. Mas você se perguntou do bias. A 533 eu não uso bias. A 294 não uso bias porque eles nem requerem darks, né? Se não requer dark, o bias vai ser uma coisa que o dark, tá? Agora, a 294 é bom fazer. Só que aí que tá, né? Você pode fazer o bias ou fazer o dark flat. No caso da 294, você faz o dark flat. Porque o bias é no tempo mais rápido possível da câmera. Eu empilho o bias junto com o dark. Como assim junto com o dark? Na hora de empilhar, não tem os darks, eu coloco os bias junto na mesma aba lá dos darks. Tem a aba separada bias, tem a da bias. Você coloca bias. Entendi. Não, lá tudo bem. Tudo se junto quiser, lá, bias na mesma aba. Mas da 294. Mas daí você faz com quanto tempo esse bias? Eu faço sem saber, porque agora eu estou sabendo que não precisa de tantos, né? Se eu fizer 3 horas, eu faço tantos frames de dark, flat, bias, tudo igual, entendeu? Meu Deus. Não precisa. Precisa. Mas aí que tá. O bias faz com quanto tempo? Eu tenho anotado. É o mínimo, né? Porque no zero é 0,00, acho que 1, 0,00. Então, mas aí que tá, né? O bias para 294 não tem sentido, né? Aí você tem que fazer dark flat. Você tem que ver o tempo que o teu flat está demorando para ser feito e você vai fazer um dark com o tempo do flat. Então, mas o bias não é o menor possível, que é o 0,0001? Então, o bias é o menor possível. Só que para 294, o bias não serve para muita coisa. Porque ela fica com um funcionamento diferente abaixo de 3 segundos. A dinâmica dela é diferente. Se você vai fazer um flat com 3 segundos, tem que fazer o dark flat, que é um dark de 3 segundos para aquele flat específico. E tudo bem, eu faço. E você ainda faz o bias. Não fez o quê? Você faz o bias, faz o dark flat e faz o dark também. Isso. Não, então tá bom. Então você está fazendo tudo. Não tem problema. Eu estou falando que na hora de empilhar, eu empilho o bias junto com o dark. Isso que eu falei. Na aba lá, que tu não colocou lá os... Aí eu coloco isso, não, assim, lá na hora que fui selecionar, você seleciona bias e pega teus bias e joga lá dentro para empilhar. Né? Não, esse é o problema. Funciona também. Só não preciso fazer tantos darks assim, não é isso? Não preciso fazer tantos flats assim. Porque o dark, assim, você fazendo 30, já vai dar um valor médio bom. Os bias também já vai dar um valor médio bom com 30. Dark flat com 30 também vai dar um valor médio bom. Entendi. Não é que 30 é um valor mágico, você pode fazer 50 se você quiser, né? Você não pode fazer menos de 30. Eu já testei 30, 50 e 80. Mas que eu cheguei foi 80. Só que eu fiz darks lá na 294 em 30 segundos. Então, 80 de 30 segundos é rápido de fazer, né? E eu não notei diferença nenhuma. Eu já não notei diferença. Acho que já tá quase que... Pode falar, cara.
Eu fazia 10 e tava achando que tava bom. Não, 10 a média é péssima. Fazer um armazenamento aqui depois de 30. É. Ó, Até agora perguntar se o USB Bone 405 precisa de fazer os BIOS também. Sim, toda câmera precisa. Tá bom. A 405 da SV Bone é qual sensor? 294. É, 294. É que assim, não é necessário fazer o bias do 294. Você pode fazer o dark do flat. Beleza. Tá? Mas deixar armazenado aqui também. É que na 294 eles não duram muito tempo, né? Aham. Então aqui, deixa eu compartilhar aqui de volta. Estão vendo aqui? É nisso que eu queria chegar. É que foi rapidinho, né? Bom, então... Naquele dia, de uma live que você fez, você mostrou esse mesmo... Onde é que tu clicou para aparecer? Não, eu não fiz uma live, eu fiz um vídeo só para alguém que tinha perguntado para mim no grupo. Então, mas onde é que tu clicou para aparecer isso aí? Não, isso aqui teve que empilhar. No meio de empilhamento ele aparece. Eu nunca vi isso no meu. Onde é que tu clicou? É que você tem que atualizar o teu empilhamento, então. Tá? Então, assim, aqui estão os light frames, né? São 12 aqui. E aqui a gente tem várias métricas que estão mostrando meus light frames, né? Então, a PSF, o peso da PSF, né? Então, aqui você está vendo quais são os frames que são melhores e os piores, né? Dentre esses 12. Note que não quer dizer que esse frame aqui, ó, e esse, são muito ruins. Por isso que a gente tem que fazer uma pré-seleção manual dos frames para saber quem é ruim e não é. Para quando você mandar aqui, já estarem todos pré-selecionados, tá? Mas aqui a gente vai fazer exclusão por algumas métricas aqui. Ó, 0,84 de peso é o valor médio. Ele está pegando dentro desses 12. Ok? Ó, esse aqui não quer dizer que ele é excelente, tá? Quer dizer que entre esses 12 ele é o melhor. Mas nota que são frames de 30 segundos, então esse peso é pequeno, né? Concorda comigo? Quanto mais tempo você tiver num frame, maior vai ser esse peso aqui. Onde que você abriu esse gráfico aí? Esse abre no empilhamento. Conforme ele vai empilhando, você tem que atualizar teu PixInsight, você atualiza ele. Sim. Aí quando você vai fazer empilhamento, já aparecem essas métricas aqui para você fazer rejeição. Nunca tinha visto esse. Se você nunca viu, é porque tá desatualizado. Você tem que Acho que tem que ativar lá atualizar ele. Não, atualizar não, mas tem que selecionar para ele deixar no modo interativo de seleção de frame. Isso, mas daí quando... Bate bastante cabeça até descobrir isso aí. Quando eu terminar, eu volto lá e mostro onde que tem que clicar. Lá. Ah, beleza. Tá? Então aqui, ó, por exemplo, você vem aqui e escolhe a sinal da PSF. Aí eu posso... Ó, aqui está falando, ó, abaixo de 0,69. Se eu pegar abaixo de 0,69, eu vou excluir esse frame apenas. Olha lá, um frame rejeitado. Por essa métrica. Mas eu tenho um outro frame que está um pouquinho para cima. 0,69, 55. Olha lá. Se eu pegar maior que 0,7, por exemplo, vamos ver quantos que vai rejeitar. Olha lá, vai rejeitar 2, quer ver? Ele está um pouquinho acima dele. 75 aqui. Ó. Rejeitou 3 aqui, ó. Tá vendo? Então, esses são os 3 piores pesos, eu posso rejeitar aqui, ó. Na PSF. Você fala, não, a PSF tá bom, o peso deles está tudo legal, estava tudo bonitinho. Aí você fala assim, eu quero eliminar aquelas estrelas que estão mais ovais, né? Que são os frames que a estrela ficou mais complicada. Então, você vai olhar na excentricidade. Ok? A excentricidade, o que acontece? Quanto mais alta a excentricidade, pior, né? Ó. Então, nota que você está pegando todos os frames aqui, ó. Maior que 0,48, tá?
Então você pode abaixar mais essa excentricidade se você quiser. Pode pegar e vir aqui, ó, clicar nesse frame aqui, ó. Ver se ele vai. Às vezes dá uns pau aqui, ó. Esse frame aqui já tem uma excentricidade diferente, ó. Tá? Lá, ó, 0,45. Você joga 0,45. Olha aí, eliminou tudo. Fala assim, pô, mas aí... Pois é. Às vezes não vale a pena selecionar pela excentricidade. O legal disso daí é que se você clicar ali também onde está em laranja, ali na listagem, você consegue abrir a imagem, né? Pra você consegue ter um abrir a feedback imagem visual de como que está a imagem, né? Aham. Então, quer ver? Eu vou até fazer isso aqui, ó. Agora, por exemplo, a gente pode ver na FWHM, né? Isso aqui é uma medida da distribuição gaussiana que a gente viu lá atrás. Eu mostrei aquela curva para vocês. Isso daqui é uma medida da gaussiana, tá? Então, assim, se eu pegar aqui a medida gaussiana, ele está dando um valor médio de 2,04. Mas eu quero pegar, por exemplo, essa medida gaussiana aqui, a menor de todas. Tá? Então, você vem lá, ó. Quero eliminar só esse aqui, ó. Que é menor que 2,25. Então, ele está eliminando quantos frames? Está rejeitando um frame apenas. Se eu quiser, eu posso clicar nele aqui, né? Aqui, né? Ó. Aí você consegue ver como é que tá. Você pode ampliar ele, né? Para analisar. Notem que aqui nesse canto aqui, ó, eu tô com tilt no meu sensor. Tá vendo que as estrelas ficaram esticadas só para um lado aqui, ó? Tá vendo aqui? É como se estivesse só no final aqui, de repente, esticando a estrela aqui, né? Mas se eu for no outro lado do campo, as estrelas vão estar bem redondinhas. Olha aí, ó. Tá bem redondinha do outro lado do campo. Então é só de um lado do campo que eu tenho aquela distorção na estrela. Isso é tilt no sensor. Aí para você eliminar esse tilt, você tem que ter um tilt plate, que a gente fala. Na 2600 ele vem com a 2600, só que para usar ele eu tenho que estar com OAG. E eu tô com preguiça de pôr OAG. Aí eu olhei assim, o tilt é pouco ainda, eu vou deixar esse tilt mesmo que se dane. Mas se quiser para eliminar, tem que fazer retirar o tilt, né? Você também tem a mediana, né? A mediana não é uma boa métrica para você eliminar os caras, tá? Agora, o número de estrelas é uma boa métrica para você eliminar. Fala, por quê? Porque assim, ó, quanto menos estrelas você tem no campo, quer dizer que passou alguma coisa na frente. Concorda comigo? Viu? Em vez de levantar a mão, já pergunta. Não, beleza. Só para não atrapalhar o raciocínio aí. Você falou que você não usa a mediana, mas por que você não costuma usar ela? Por que eu não uso a mediana? É porque, assim, mesmo tendo valores que estão um pouquinho abaixo da média, que a mediana, assim, você vai fazer a média, existe um outro padrão um pouco parecido com a média. A fórmula é um pouquinho diferente para você encontrar a mediana. Uhum. Mas não quer dizer que esses caras aqui realmente são ruins. Se você for eliminar pela mediana, você vai eliminar muitos frames. Mas não quer dizer que eles são ruins, esses frames. Quer dizer que eles só não estão tão bons quanto a mediana. Sim. É que normalmente eu uso muito o quê? Para separar. Quando eu uso, comecei a usar agora esse aqui, o Frame Selector. Eu sempre usava o Subframe Selector, que era separado, né? Já separava os frames antes de jogar para o stack. Eu sempre usava a mediana, mas o quê? Para pegar valores muito altos, muito acima. Porque daí eu tiro os caras que estão com, geralmente, alguma nuvem fina, que ele dá aquela destoada. Eu costumo usar assim, não usar os valores próximos de mediana, próximos da média, mas para tirar os caras muito altos. E eu uso também FW, HM, Stars e Eccentricity, esses 4 principalmente, para separar. Para separar. Mas a mediana, que eu fiquei nessa dúvida mesmo, porque geralmente eu faço esse ponto. Eu vejo os caras que estão muito altos, é porque, vai ver, tem alguma nuvem fina, alguma coisa que você não percebe naquela primeira triagem a olho nu,
Mas a sua sugestão é mais pelo fato de não pegar pela linha de corte da média com a mediana, Isso. que você vai tirar É caras... porque, assim, você fazer corte a partir de uma linha média não é bom, né? Sim. Ó, vou te dar um exemplo que não é bom. Não é porque a média na universidade é 6, o cara que ficou abaixo da média, na verdade, ele não sabe nada, né? Sim. Quer dizer que ele só não chegou no patamar para ser aprovado. Uhum. Mas ele sabe muita coisa, ele sabe mais coisas quando entrou no curso. Uhum. Então, se você for pensar bem, a média é uma porcaria. Mas é o que a gente usa para avaliar, não tem o que fazer. Mas a média não é boa. Existem outras formas de você avaliar individualmente cada um, e isso seria muito mais honesto com a avaliação do aluno. Uhum. Só que aí você teria que ter uma sala com 5 alunos. E eu tenho uma sala com 67. Então, é inviável. Aí você vai na média. Uhum. Mas a média não quer dizer que é boa. Sim. Tá? Agora, o número de estrelas eu acho muito bom. Porque, assim, você quer eliminar os frames que se realmente, assim, fala, ó, esse frame e esse aqui não são bons. Porque note que o valor médio que você tem de estrelas é de 10 mil estrelas. Né? Só que esse aqui, ó, tá com 8 mil e pouquinho só. Bem baixo o valor das estrelas. Deixa eu ir lá na estrelas lá. Stars aqui, ó. 9.017. Se eu clicar nesse aqui, ó. Qual que é esse? 9.024. Você vê, ó, os dois estão muito parecidos. Então, vou colocar 9.025 só para ver. Olha aí, ó. Eu rejeitei os dois piores frames que estavam no campo. Eu só tenho 12 frames. Concorda que eu tenho poucos frames aqui? Agora é lógico, né? Se eu tiver lá céu aberto, eu tiver 100 horas de frames, e eu puder dessas 100 horas, 25 horas eu jogar fora para melhorar meu stacking, aí vale a pena fazer o que você está fazendo. Você corta de um lado, corta do outro, quando você vai ver, você perdeu um quarto dos frames. Só que ainda sobrou 75 horas, cara. De frames melhores do que aquelas 100 horas com aqueles frames porcaria que eu derrubar a tua média. Entendeu? Eu não sei, ninguém responde. Não, tá certo. É que é uma análise fria sobre dados, né? Se você começa a jogar muito fora os dados, você já não está nem correspondendo realmente ao que você estava capturando, né? Porque dados na física, por exemplo, você pode ter pontos na física, pegou lá 5 pontos. Se você só pegou 5 pontos, meu camarada, você não pode jogar ninguém fora. Para você melhorar isso, tem que pegar 10 pontos. 10 pontos eu posso jogar 1 ou 2 fora. Então vou pegar 20 pontos para poder jogar mais pontos fora. Nessa você vai ajustando cada vez melhor a curva, ou que a teoria previu. Mesma coisa aqui. Você tem que ter mais dados para isso melhorar. Você pode realmente excluir por essa métrica que você está usando. Senão você vai excluir quase que 70% dos seus frames. Só que se 70% dos seus frames ainda for 30 horas, é melhor essas 30 horas que te sobraram com frames perfeitos do que você ter 100 horas com frames imperfeitos. Também depende muito do objetivo. Mas se você clicar aqui, por exemplo, nessa imagem aqui, ó. Vamos ver como é que ela tá. Tá bem opaca, né? Agora vamos pegar um frame que tá bom. Pegar esse cara aqui. Esse cara quem que é ele? Pegar o que tem mais estrelas. Olha aqui, ó. Olha a diferença do frame. Provavelmente passou uma nuvenzinha bem fina na frente. Aqui, né? No anterior, né? No anterior, mais né? opaco. Uma nuvem bem fininha. Mas já é o suficiente para ter lascado todos os dados. Olha, aqui outra nuvem fininha. Assim, Thiago, mas e daria diferença de empilhar com esse frame ou não? Na boa, a nuvem é tão fina que não é a diferença, cara. Muito pouca. Tá?
Ou até mesmo o próprio seletor do Pixie acabar jogando fora. Ia querer rejeitar, mas ali não ia rejeitar porque ia dar plate solve, né? Ó, então, terminou essa parte, a gente tá ok, ó. Agora vai para um outro procedimento. Daqui a pouco ele abre outra coisa. Enquanto isso, a gente vai batendo papo. Então, assim, não é muito preto no branco, né? Notar que não é tão preto no branco assim, você excluindo o frame. Ainda mais se você já fez seleção anterior já no braço. Eu ainda acho que é melhor fazer seleção no olho do que essa ferramenta aqui. Porque estatística, ela não consegue analisar. Ela consegue analisar por dados estatísticos o frame. Mas ela não tem noção do visual que você está observando. Então, às vezes, a estatística está abaixo dos outros, mas você vai olhar assim, pô, mas esse frame está perfeito, só deu um pouquinho para baixo do que o outro. Vou usar esse cara. E vale a pena. Ó, aqui é para fazer o frame de referência, né? Que você pode escolher duas formas. Você pode mandar gerar um frame de referência a partir de 3 aqui, né? Ah, não estou compartilhando, peraí. Sempre falei, pessoal, que eu sou meio cabeçudo. A estatística é mais cruel, né? É mais cruel. Então, aqui. Só desligar esse troço aqui. Estão vendo agora? Sim, agora estou vendo. Tá. Então, aqui ele vai usar um frame de referência. Normalmente, ele usa o frame de maior peso. Não, é o frame que está com o maior número de estrelas até. Como referência. Eu acabo pegando esse que é o melhor. Às vezes eu mando gerar, sabe? Mas o melhor já é bom, sabe? Antigamente funcionava muito bem. Aí você vem aqui e select. E por que você pegaria algum outro frame especificamente? Ele manda fazer um frame que é como se fosse a média, né? Como se fosse, não, é uma média, né? Um empilhamento, um pré-empilhamento dos melhores que está ali. Só que se fazer isso, você tem que estar lá com 60, 70 frames, vale a pena. Você pega lá os 5 melhores e manda fazer um empilhamento daquele, faz um pré-empilhamento só daqueles, para fazer como peso na imagem. Agora, na boa, eu não tenho muita diferença de fazer isso e deixar no frame único. A diferença é que demora mais tempo. Você vai ter que empilhar 12 frames, por exemplo. Ele empilha aqueles 12 e pega ele como referência. Então aí consome tempo, né? De processamento. Entendi. Essa etapa, ele vai definir os pesos que vão ser usados para fazer a calibração e integração dos demais. Exato. Putz, isso aqui é meu padrão, você tem que chegar nos outros, ou isso aqui você tem que subir, isso aqui você tem que diminuir. Não, ele pega aquele como frame de referência, ele vai empilhar a partir daquele. Ele vai pegar aquele frame que tem mais peso na imagem. Ele vai somando o sinal. Uhum. Os frames que têm um peso menor, ele vai jogar com um valor menor na média. Os que estão com sinal melhor, ele vai jogar com um peso maior. Quanto pior o sinal, menor o peso. Uma média ponderada. Ponderada, isso. Por isso que, assim, uma média ponderada, quanto maior o número de amostras você tem na tua estrutura, melhor vai ser o resultado final. Porque aquelas que têm baixíssimo peso, vai diluir. Então, por isso que fala, você tem que pegar frame. Porque você vai somando o sinal e isso vai melhorando o sinal. O ruído vai caindo com a raiz do tempo e o sinal vai crescendo. Tá? Vamos ver aqui, acho que... não, eu não tinha parado, né? Estão vendo aí? Sim. Então, beleza. Terminou, né? Então, feito. Ele vai voltar para esse ser aqui, que eu vou usar ele de volta. Então, assim, foi feito o empilhamento aqui. Agora, o que eu faço? Primeira coisa, empilhou.
Então eu vou fazer uma pastinha aqui, ó. Mostra lá para o pessoal onde é que ativa o É, seletor de imagem interativo. eu já mostro. Ah, tá, beleza. Aqui, ó. Telescópio, eu vou colocar aqui aula. Aula. Bom, aí eu venho lá na pasta que eu mandei fazer empilhamento, que é em documentos. Empilhamento, aqui tem várias pastinhas, né? Dentro do master vai estar a tua imagem master, né? Que foi a empilhada total, né? Então eu sempre mando fazer um autocrop, que daí já ajusta, já tira aquelas bordas de empilhamento, sabe? Fica melhor de trabalhar com a imagem. Só uma perguntinha, eu já fiz, eu sempre deixo marcado o autocrop. Aí eu abro o autocrop e abro o normal. E aí eu vejo que tem uma diferencinha dos dois. Aí eu, de vez em quando, porque aqui o céu é uma porcaria, muito ruim, então eu não tenho foto, não tenho, né? Aí eu vejo uma diferença, mas aí eu primeiro faço um empilhamento, eu faço as fotos todinhas com o autocrop e faço depois, até chegar ao final, a outra foto. Mas eu sei que tem eu sinto uma diferença nas duas imagens. Tem alguma que seja melhor do que a outra? Você acha que o autocrop, pelo fato dele já cropar ali, você acha que é melhor? O autocrop, ele vai só deixar a área a maior possível para dar o recorte. A outra não vai ter recorte nenhum, então você pode tentar estipular o recorte que é o maior possível, né? Mas eu nunca notei diferença, não. Nunca o quê? Nunca notei diferença dos dois. Eu vejo diferença na minha. Porque na própria pasta, por exemplo, se você pegar esse aqui, ó, esse aqui tá sem crop. E esse aqui tá com crop. Então você não precisa empilhar de novo. É a mesma imagem, uma sem crop e outra com crop. Não estou falando que eu empilho. Quando sai o produto final aí, autocrop e o outro, eu faço o processo todinho do autocrop. Aí eu volto, vejo lá o outro lá, que é o... E faço todinho o processo, até chegar ao final. E eu vejo que tem uma diferença das duas, entendeu? Não. Então, aí tem uma coisa. Por que você pode estar notando a diferença? Porque quando você faz empilhamento e as bordas não estão totalmente uma em cima da outra, se sobrepostas, vai ter regiões que dá um empilhamento que vai dar um gradiente lá no canto. Já notou isso? O gradiente, não tem diferença, não. Tem sim, lá nas bordas, assim, sem você fazer autocrop. Então, ele ficou todo meio, né? Uma ficou Retorno, meio... fica assim, né? Como se fosse Aí baralho assim. Isso, aí eu mesmo vou lá e dou um recorte. Isso. Eu pego, o que eu faço? Eu pego a foto do autocrop, que eu já sei que ele está demarcado, eu coloco em cima daquele outro, e aí eu faço um recorte ali, entendeu? Será que é essa a diferença? Você entendeu o que eu faço? Eu aproveito que eu tenho aquele recorte, aí eu jogo em cima daquele outro que está todo um leque. Aí eu dou um crop nesse daí. Será que essa diferença que eu visualizo, será que é isso daí? Não era para ser. Porque o autocrop, basicamente, ele vai cortar a imagem, né? Porque a imagem empilhada é essa aqui, ó. Essa aqui é a imagem empilhada. Então, é o crop, então. Eu sempre uso o autocrop, eu já nem uso mais a outra. Eu nem perco meu tempo com a outra. Beleza. Então, aqui está o master, né? E daí o que me interessa, normalmente, é o que está dentro dessa pasta aqui, ó, calibrado. Então, eu venho aqui, copio esse calibrado, recorto ele. Aí vou lá na outra pastinha que eu acabei de fazer. Onde que está esse troço? Deixa eu ver aqui, telescópios, aula. Aqui. E eu vou copiar dentro da pasta que eu quero usar para frente. Ele fala assim, mas por que você faz isso? Bom, porque pensa assim, essas imagens que estão aqui, eu vou usar o master também? Vou usar o master, óbvio, né? Eu pego documentos, empilhamento, pego o master que eu quero só esse master aqui, né? Recorto ele. Tá meio travado no mouse.
e colo o master aqui, né? Mas por que essa pasta aqui para mim é tão importante? Porque assim, como já estão calibrados, eu posso fazer várias noites de imagem sem ter que ficar calibrando todas as vezes os frames que eu fiz. Então, eu faço a primeira noite, aquele dali estão calibrado, guardei aquela pasta calibrada. Aí eu faço a segunda noite de imagem, calibro de volta. Às vezes os flats até mudam. Só que eu pego essa pasta de calibrado e jogo ali dentro daquela outra pasta calibrada. Isso vai somando os calibrados. Quando você vai empilhar, em vez de você ter 12 calibrados, tem lá 200 calibrados. Aí você soma até o sinal lá, prontinho. Aí nisso você vai poder, por guardar essa pasta aqui do calibrado, por exemplo, aqui, ó, da 2600, olha só. Eu tenho a pasta de calibrado de cada um deles, olha só. Então aqui, ó, eu tenho 36 frames de 300, só no hidrogênio. Só que eu não peguei isso numa noite só. Se você for pegar os lights aqui, são de várias noites. Mas aqui estão todos calibrados. É só mandar empilhar os calibrados e pronto. E como é que eu faço para empilhar esses calibrados? Aí você faz o seguinte, ó. Vou limpar aqui, vou limpar aqui, vou limpar os lights. Como já são calibrados, você não precisa de dark, flat nem bias, porque já são calibrados. Tá? Só que em vez de vir aqui no lights adicionar, eu venho adicionar custom. Files. E deu escolha aqui, né? Vou lá na aula. Vou pegar só os calibrados aqui, ó. E seleciono os calibrados já. Se tivesse mais de 5 noites aqui, ia dar 5 vezes 12, né? Abriu. Basta clicar nas pastas. Ah? Isso, você vai jogando lá dentro, cara. Isso, para pegar todos os calibrados, se tu selecionar as pastas, ele já copia tudo. Sim, só que o problema é que, normalmente... Demora um monte de tempo. Então, como eu jogo tudo dentro da mesma pasta, não demora tanto. Por isso que eu jogo dentro da mesma pasta. Já é malandragem, já. Ele demora, mas não demora tanto, porque senão ele demora pra caramba. Eu uso esse método aí justamente para isso, quando eu faço frames de várias noites, né? Uhum. Aí por isso que eu faço flat por noite de captura. Entendeu? Como eu falei lá no início. Sim. Aí, no caso, eu faço empilhamento por noite, quando eu tenho, vamos supor, tenho 10 horas de um determinado objeto, aí já tá bom, aí eu vou e faço o empilhamento final, que é justamente os calibrados. É, porque você calibrou, né? Porque ele muda o flat. Às vezes, sem querer, você bateu na câmera. Pô, bateu na câmera, pode fazer flat de volta. Porque não, bateu, ela dá uma giradinha ali, já ferrou tudo. Você tem que fazer outro flat. Ou movimentou a poeira, né? Pois é. O certo é, assim, é que a gente é preguiçoso, a gente quer usar o flat várias noites, mas o certo é cada noite fazer flat. Você calibra os frames de toda noite separado. E eu adotei, para o pessoal que quer uma estratégia boa de fazer flat, eu vou dizer como é que eu faço aqui, rapidinho. Quando eu estou trocando de meridiano, que precisa recalibrar, né, a guiagem, aí é nesse momento que eu faço os flats. Porque vai ficar 10 minutos parado, né? Tá usando a câmera da guiagem, né? Aí eu já boto o flat panel em cima, eu já sei todo o esquema rápido, né? Já está tudo configurado. Basicamente eu não altero nada. E aí eu já faço logo os flats. Enquanto eu faço os flats e os dark flats, é o tempo que a montagem faz a calibração da guiagem. Entendi. Mas é que o teu é colorido, né? É só um flat. O meu é certo. Aí o problema é seu. Aí eu faço brincar de mono. Eu faço no outro dia, cara. Eu pego, trago aqui pra dentro, no outro dia eu faço. Geralmente tem que fazer do L stream e do L pronto, dependendo do áudio. Trocar por câmera mono, eu vou lembrar disso daí, cara, pelo amor de Deus. Mas vale a pena, cara, trabalhar mais. Trabalheira. Vale a pena. Ó,
Aí eu coloco o nome do filtro aqui, o B, né? O bin foi usado o bin 1 e o tempo de exposição. Mas vamos dizer que eu tenha frames aqui ó, da 294 de 30 segundos, de B, mas eu também tenho frames de 300 segundos. Como é que você faz para empilhar tudo junto? Lembra que perguntaram esse dia no grupo? Como é que faz para empilhar tudo junto lá, cara? Então você vai fazer o seguinte, você vai lá e soma frames, por exemplo, de outra pasta, que é o que o Fábio falou. Você vê aqui, ó, telescópio, vem lá no PHQ, 2600, 194. Aí, tipo, vamos dizer, eu jogo um hidrogênio aqui, só que aqui vai dar errado, né, meu? Porque é outro frame, né? De 300 segundos, seleciono tudo, né? Nesse caso, vou selecionar só uns 4, 5 ali só pra... E dou OK. Então, nota, agora tem frames de 30 e de 300 segundos. E o tempo? O tempo, você põe o tempo que você quiser aqui. Você quer de menos, agora é só para constar, tá? Então, OK. E vai demorar um pouquinho para puxar, né? Porque tá em pastas diferentes. E daí, quando aparecer o lights aqui, vai aparecer o lights tudo, tipo assim, hidrogênio ou azul, tudo junto. Viu, Thiago? Hã? Aí tu fez clicando na aba adicionar customizado, não é isso? Isso. Uhum. Também dá certo se tu clicar na pasta directory. Também dá certo. Porque tu seleciona a pasta que tu quer. Isso. Eu vou por lá. Eu vou no diretório. É porque assim, como eu já deixo organizar tudo dentro de uma pasta só, né? Aí eu só clico na pasta principal. Aí ele já puxa tudo. Tudo. Você seleciona os diretórios que você quer, né? Como são mais. Geralmente eu faço isso com umas 10 horas de exposição e eu faço frames ou de 3 ou de 5 minutos. Então aí demora uns 10 minutos para puxar tudo. Aí eu deixo logo. Não, eu prefiro fazer assim porque eu seleciono na pasta e fica mais rápido. Mas o diretório também, porque na hora que você vai empilhar também, ganha seu tempo, né? Você deixa fazendo, depois você volta. Não esquenta muito a cabeça. Pode ver que agora está tudo junto, ó. Os frames de 300 segundos e 30 segundos. Tá? Aí aqui, ó, Eneida, aqui que você tem que clicar, ó, para aparecer aquela seleção lá. Ó. Tá vendo aqui? Tô vendo. Ó, interativo. E tem o Frame Selection, que é interativo também. Porque aqui é do Frame Selection, que é o primeiro. E esse aqui é da normalização. Se você quiser, você pode deixar sem o iterativo, ele vai normalizar automático. E se você tirar esse e tirar esse aqui, ele vai empilhar direto. Entendeu? Entendeu? Aí aqui na calibração não tem o que calibrar, né? Na pós-calibração você pode deixar como tá, ou selecionar aqui, né? Para fazer um drizzle, de caso a caso, né? E daí manda rodar. E assim você seleciona frames de diferentes tempos, né? Porque, por exemplo, agora eu posso sair disso aqui, né? Se eu pegar a Karina aqui, deixa eu abrir um frame lá da Karina. Aqui. Vamos pegar aqui o H aqui. Vamos pegar o enxofre, né? O pessoal tem mais curiosidade do enxofre. Né? O H todo mundo conhece, como é que é? Então, ó, aqui tem o autocrop, aqui essa parte já joga fora, né? Aí eu vou usar o processo aqui. Já são os meus ícones todos salvos aqui, né? Vou Ctrl A. Então, nota, ó. As estrelas estão redondas, né? Mas por quê? Isso aqui está em Drizzle 2, ó. Né? Crop. Olha só. Dobrou o tamanho, né? Vale a pena nesse caso? Sim, porque as estrelas estavam todas quadradas. Né? Então, as únicas que não estavam quadradas é aquelas estrelas menores. O resto estava tudo quadrado. E por que pareça, pessoal, eu acho o canal de enxofre o mais bonito de todos. Olha aí, ó.
Aqui não tem processamento nenhum, né? Ele dá outro, ele traz, ó. Você veja, no hidrogênio aparece aqui a montanha mágica, mas no enxofre dá um tchan no montanha mágica aqui, né? Tem outras nebulosas, por exemplo, essa parte aqui, você não vê lá no hidrogênio. E aqui, ó, perto do buraco da fechadura, olha só as estruturas que aparecem no enxofre aqui, ó. Legal, né? Isso eu achei bem interessante mesmo. Não achava que tinha tanto enxofre nessa nebulosa. Mas processar isso aqui já é outra história, né? Daí a gente vai fazer em outra aula. Dúvidas? Na minha parte, acho que não, cara. Tranquilo. Acho que ficou bem explicadinho a parte de como empilhar bem. A pessoa só tem que ter um pouco de paciência para assistir a aula inteira, né? Porque a gente fala pra caramba, né? Ah, vai estar dentro das 2 horas, que eu pensei de 1h30 até 2 horas de aula. Aí a gente vai poder ter acesso, né? Isso, eu vou jogar no YouTube, no canal. Eu vou parar de gravar aqui, daí a gente pode bater um papo. Beleza, vou parar a gravação aqui. Parar a gravação.